Olá, bem-vindos. Eu sou Giovanni Tomazoni, estou aqui com a minha sócia Renata Amaral. Somos do Trent Rossi Watanabe Advogados, da área de meio ambiente, mudanças climáticas e sustentabilidade. Esse é mais um episódio da série COP 360, que o escritório está promovendo em parceria com o Instituto Exo Brasil. E hoje nós vamos falar de agro e clima, tema bastante importante. Tenho aqui na mesa comigo Thalita Pinto, coordenadora executiva do FGV Bioeconomia. Bem-vinda, obrigado por aceitar o convite. Obrigada, Giovanni. Renata, obrigada. Tem também o Eduardo Bastos, CEO do Instituto Equilíbrio e diretor executivo do IEAG. Obrigado, Edu, por aceitar o convite. Obrigado a vocês pelo convite, imagina. Excelente. Edu, você escreveu um artigo essa semana muito bom, resumindo ali diversas frentes, né, do agro em relação à questão de clima. E acho que vamos começar por aí, né? A partir daí a gente desenvolve aqui os assuntos, né? E a provocação que você fez no artigo foi o que o Brasil tem a oferecer frente à crise climática, né? Então explora um pouquinho para a gente aí e a partir disso a gente desenvolve. Perfeito. Olha, basicamente a gente tem 3 grandes demandas externas para o Brasil, né? Ajudar a combater a insegurança climática, né? O Brasil é o país que tem um dos maiores potenciais, o maior potencial de geração de créditos, por exemplo, né? Mais de 30 bilhões de toneladas, e a gente movimenta alguma coisa em torno de 8 milhões. Então, essa, né, é a escala aqui do tamanho da oportunidade, mas aquilo que hoje realmente está acontecendo. Então, esse é o primeiro bloco. O segundo bloco é ajudar na crise alimentar, né? Então, assim, a gente precisa aumentar a oferta de alimentos para um mundo crescente. A gente tem 8 bilhões de pessoas hoje, deve chegar em torno de 10 bi nos próximos 20 anos. Poxa, esses 2 bi a mais aqui, né? Quer dizer, os 8 de hoje mais os 2 que virão, quem vai ajudar a alimentar? E o Brasil tem um papel importante como o maior exportador de commodities agrícolas do mundo, né? A gente passou a ser o maior exportador em 23, na virada 23, 24 e continua até hoje. Então, tem uma oportunidade aqui grande. E o terceiro pilar, na parte de energia, particularmente biocombustíveis. A gente tem um potencial também muito grande aqui de geração de biocombustíveis, seja etanol, seja biodiesel, biometano, várias outras frentes. E o mundo está dizendo, olha, eu preciso disso para ajudar a descarbonizar. Então, o agro, ele não é uma solução só para alimento, mas a gente tem que olhar todos esses outros componentes também de energia e clima. E interessante que o Brasil, além de ter uma das matrizes energéticas mais limpas, renováveis do mundo, o papel do agro dentro dessa matriz energética ele também é muito relevante, né, Edu? Porque hoje o agro gera 60% de todos os nossos renováveis. Isso corresponde a 30% de toda a energia gerada no país. É muita coisa. E quando a gente olha para as questões climáticas a nível global, o ponto de maior atenção são os combustíveis fósseis. 70% de todas as emissões geradas no mundo vêm de origens fósseis. E aqui a gente apresenta uma solução que é limpa, renovável e que não entra em conflito com a produção de alimentos. Isso é muito importante. E é transição energética, justa, olhando para a segurança alimentar e ainda gerando soluções de descarbonização, de redução de emissões de gás de efeito estufa. Agora, Thalita, Edu, quando a gente reitera aqui o agradecimento do Gil por vocês estarem conosco, quando a gente fala de soluções e do quanto o Brasil pode exportar, tanto em termos de alimentos quanto biocombustível, acho que é impossível nesse momento a gente deixar de pensar, bom, mas a gente pode fazer isso, mas estamos num momento agora que, falando de geopolítica, tão complicado. Ontem mesmo nas notícias a questão de que a nossa safra não tem onde ser armazenada, né? E aí um ponto que eu acho que se liga muito com o clima e com a discussão ESG é como é que vocês têm encontrado espaço para falar sobre isso, sobre ESG, sobre clima, sobre preparação para a COP, no momento em que a gente tem tantos desafios que parecem ser, não são mais urgentes, obviamente, mas que estão no número 1 na agenda, né? Como é que tem sido esse dilema? O que a gente ataca primeiro aqui? Porque
dá a impressão que alguém falar sobre clima agora, bom, amigo, espere, temos outros pontos. Como é que Temos vocês têm outras sentido isso, né? urgências. Porque em outros setores, e até acho que colocando um pouco do que a gente tem experimentado, toda essa questão de o ESG não está mais como prioridade na agenda, em razão de várias questões também políticas, internacionais. O que a gente ouve das empresas nós estamos organizando a casa, usando esse momento para organizar a casa, as prioridades não retrocederam, né? Nós continuamos com as nossas metas, não vamos mudar a nossa agenda em razão de políticas, enfim. Mas o agro está no front dessa discussão, né? Como é que vocês têm experimentado esse momento? Renata, a gente tem uma expressão que é bem pertinente: milagres primeiro, as urgências depois. Sim. O assunto de clima, ele é transversal. Uhum. Ele precisa constantemente ser endereçado. E aqui vem a importância da gente pensar no que é um desenvolvimento sustentável. Lembrando que a sustentabilidade está amparada no tripé econômico, social e ambiental. E isso demanda estratégia, demanda articulação de longo prazo, para se estruturar boas práticas, para se estruturar a forma como todos os ajustes precisam ser feitos. A gente precisa recalcular todas as nossas rotas. E ainda assim, todos os outros desafios, eles vão continuar acontecendo. A gente tem desafios agora, daqui a pouco outros novos virão e eles vão se colocar como extremamente urgentes, mas a gente tem que entender que esse ponto ele é transversal a todos esses outros desafios, porque no momento em que os resultados e os impactos começam a chegar, e o agro ele é um dos setores mais vulneráveis aos impactos do clima, se não o mais vulnerável, ali a gente já está falando novamente de um milagre. A gente precisa que milagres aconteçam. Então, assim, é pensar em como conciliar essas agendas. Entender que a gente tem um ambiente geopolítico muito delicado nesse momento. Que, bom, existem muitas controvérsias, existe um relacionamento muito delicado. Mas o problema climático, ele não para esperar que a gente resolva todos os outros. E Thalita, né? Acho que é importante, assim, a gente continuar conversando com quem quer conversar com a gente. Tem um tema inescapável aqui de alimentação, né? Então, assim, no final do dia, para todo mundo, por mais tenso que estejam, né, as relações com alguns países, as pessoas continuam, né, tendo que se alimentar todo dia. Quer dizer, é alguma coisa muito básica, né, na pirâmide de Maslow, né, quando a gente brinca aqui embaixo, a alimentação é uma delas. E mesmo se a gente olhar Estados Unidos, né, talvez o exemplo melhor, mas se você olhar a Califórnia veio conversar com a gente. A secretária da Agricultura da Califórnia estava aqui no Brasil semana passada, quer dizer, conversando. Se a Califórnia fosse um país, seriam os 10 maiores países do mundo. O PIB da Califórnia é maior que o do Brasil. E eles continuam lá com seus projetos de carbono, comprando crédito, preocupados com alimentação, preocupados com produção. É um dos maiores produtores de alimentos do mundo, né, individualmente. Quer dizer, tem uma agenda que continua acontecendo. A gente tem aqui fazer bem feito o trabalho de casa. Esse é um dos, talvez, um pouco do que você comentou, né, Rê, de arrumar a casa. É um momento também importante para a gente trabalhar as nossas próprias regulações. Quer dizer, poxa, então vamos avançar no decreto do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissão, vamos avançar na discussão de ITMOS, quer dizer, de exportar crédito, porque a gente pode gerar excedente. O mundo tem uma boa parte do mundo que ainda continua dizendo, olha, eu preciso comprar. Exato. E a gente está dizendo, poxa, eu posso vender. Agora, para esse posso virar vou vender, a gente precisa de uma regulação nacional, precisa de uma regulação internacional. Então, esse é um trabalho que a gente tem que fazer dentro de casa. E uma outra parte que a gente precisa fazer e que é nossa também, não dá para delegar, é tropicalizar os fatores tanto de emissão quanto de remoção. Então, assim, sair de um olhar
do norte global para um olhar do sul global, que é diferente, não tem certo ou errado. Mas a agricultura de lá, a gente neva. Aqui não neva, né? Então a gente pode fazer mais de uma cultura por ano e a gente ainda está sobre uma regulação que, em boa parte dela, foi desenvolvida no hemisfério norte, justamente pelo que a Thalita comentou, né? 70% das emissões vem de fóssil, boa parte dessas emissões estão no hemisfério norte, portanto, as regulações que nasceram e existem até hoje, boa parte foram no hemisfério norte. Não é um problema. O problema é que agora a gente quer entrar no jogo, mas não foi a gente que decidiu as regras. A fórmula de fazer a conta. Né? Então, assim, a gente quer entrar no jogo que é futebol e o pessoal tá falando, não, aqui é rugby. Então, assim, tem que pegar a bola na mão. Fala, não, mas a gente não sabe como joga isso. Então, não é a gente adaptar o rugby, é dizer assim, olha, o nosso é futebol. Então, a regra do futebol é essa daqui. Vamos trabalhar junto para ter um modelo comum. E muda tudo. Muda os resultados de como a gente enxerga as emissões e as remoções do setor. As regras, elas realmente mudam completamente os resultados. A gente viu que isso está muito no discurso do setor agro, né? Teve recentemente também o congresso da ABAC, né? Foi um discurso meio unissono ali em relação à segunda safra, terceira safra, e as questões de metodologia. Mas tem espaço para mudar, para trazer uma metodologia mais apropriada Tem. aqui? E como que está isso nessas discussões envolvendo aqui as próximas negociações, né? Que a gente vai falar de implementação, no final das contas, da COP30, né? A gente está junto numa iniciativa aqui, né? Então eu começo, Thalita continua. Mas o Observatório, a FGV Agro, junto com o Secarbo, eu também sou presidente do conselho, né, do Centro de Carbono da USP, junto com a Embrapa, a gente criou uma aliança exatamente para endereçar esses pontos. Por quê? Porque o mundo está dizendo, olha, se vocês têm uma tese que é diferente da nossa, publica em inglês, publica bastante, publica em revistas de alto nível e, poxa, eventualmente a gente pode incorporar isso. Né? Quer dizer, para a ONU aceitar, e uma vez que a ONU aceita, isso facilita para mercado, para crédito, para inset, offset, a gente pode depois, né, conversar um pouco melhor sobre isso, a gente precisa de uma boa ciência. Né? Então, a solução também passa por um fortalecimento da ciência. E o que a gente está fazendo é isso, né? É juntar a boa ciência, a ciência tropical, né? Que é distinta, e ter a validação do mundo para isso. Porque também não adianta a gente criar uma nossa se a gente não alinhar lá fora. E é o que a gente está fazendo. Mas poderia dar um exemplo do que seria exatamente uma norma ou algo, uma metodologia que nós gostaríamos de mudar, só para ficar mais claro para as pessoas a diferença que faz. Quer contar, tá aí? Tem um estudo, né? Sei que o tempo é limitado, mas só para a gente talvez materializar um pouco do que... O que acontece? Vamos lá. Agricultura tropical. Por que ela é diferente? Porque a gente tem técnicas, práticas e tecnologias que fazem a gente manejar o solo de uma forma diferente dos países de clima temperado. E essas tecnologias, elas permitem que a gente sequestre carbono da atmosfera. Então, a agricultura e a pecuária hoje são as únicas atividades produtivas, atividades econômicas, que são capazes de remover carbono da atmosfera. Tá? Aqui, por que isso é muito importante quando a gente está falando de métricas e metodologias? Porque para o agro, diferente de outros setores, é o balanço que faz a diferença. É quanto que o setor emite, claro, mas também quanto que ele remove por causa dessas práticas que a gente tem. E aí, vamos falar de uma prática, por exemplo. A gente tem sistemas integrados, ou seja, a gente tem agricultura, pecuária e até floresta plantada ali, rotacionando numa mesma área ao longo de um determinado período. Bom, e o que acontece? Se eu tenho um pasto bem manejado, um pasto com vigor, se eu tenho, por exemplo, uma cultura de soja ali junto, que já tem uma técnica que se chama plantio direto na palha, sistema de plantio direto, que também é uma tecnologia de manejo ali que permite sequestrar carbono da atmosfera. Então, aqui a gente já tem o componente da pastagem, sequestrando, o componente da agricultura, da soja sequestrando, e das florestas, que aqui é realmente muito importante, sequestra muito. O que acontece?
essas métricas e essas metodologias hoje não consideram que, primeiro, esses sistemas dessa forma, porque eles não existem em outros lugares, mas a gente já sabe, já tem essas contas feitas para dizer, olha, tá aqui a prova de quanto que isso acontece e quanto que é o impacto disso, quanto que isso remove. E aí agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que levar para dentro de metodologias oficiais. E aí, o que a gente está falando de metodologias oficiais? A gente tem o trabalho, por exemplo, do C-Carbon e agora da Aliança, que é para gerar todas essas publicações, essas provas científicas, porque para além disso, a gente também precisa oficializar, seja junto aos documentos do IPCC e junto aos nossos documentos de inventário de cálculo de emissão de gás de efeito estufa, que é o roteirinho ali que todo mundo tem que seguir para calcular quanto que está emitindo, quanto que está sequestrando. Então, esses ajustes, eles precisam entrar nessas continhas, esse balanço, para que a gente tenha um resultado mais correto ao final. E eu acho que é isso, é buscar o que é certo, buscar o resultado mais correto, para aí sim a gente começar a trabalhar, por exemplo, com todo o nosso potencial de geração de crédito de carbono e venda e exportação de crédito. Sim. Sabe? Que Mas é um crédito tudo eficiente, passa. né, Duca? Você Exatamente. tava falando. E assim, o exemplo que a Thalita deu, se a gente comparar com a agricultura nos Estados Unidos, por exemplo, no Canadá, se você fizer uma agricultura bem feita nos Estados Unidos, no Canadá, em boa parte do hemisfério norte, você pode capturar carbono, você pode capturar até 1 tonelada por hectare por ano. Se a gente fizer esses sistemas integrados, a gente pode capturar 6. Então, assim, hoje, nenhum lá é considerado, quiçá o nosso 6. Sim. Então, esse é o desafio aqui. Como é que a gente coloca isso na mesa para dizer, olha, tem um potencial gigante de captura. Né? Se a gente olhar o número brasileiro hoje, o agro emite mais ou menos 600 milhões de toneladas, que é 25% da emissão nacional, mas ele captura 200. Então, o número real, o balanço, é de 400. Mas o governo federal, porque a regra é assim, publica 600. Sim. Então, esse é o número que vai publicado lá fora, esse é o número que todo mundo sabe. Mas o número real não é esse, porque a gente não computa essa captura. Então, aí que vem também essa importância, né, da gente avançar em ciência, publicação e dar visibilidade, né, para as coisas legais que a gente está fazendo. Bacana. E falando de SBCE, então, que você tocou no assunto também, setor primário excluído, mas como que o agro, que oportunidades que traz para o agro, né, esse sistema, e como que ele pode se integrar e contribuir para isso? Acho que Porque muita gente tem essa ideia de que o agro ficou de fora. Exato, né? Isso. O agro está fora, né? E é bacana, quem tiver interesse, né, na matéria, eu recomendo demais entrar no State and Trends of Carbon Pricing, né, que é um documento do Banco Mundial, na minha opinião, um dos melhores, né? Todo ano eles publicam. Então, dá para entrar lá no site e ver a última publicação, que é recente. E lá tem, né, os setores que estão regulados no mundo. E a agricultura, tem um gráfico que eu achei interessantíssimo, tem 0. E eu achei bacana, porque eu falei, pô, 0? Falava que não tem. Mas é interessante, porque o próprio gráfico, o próprio Banco Mundial diz isso, né? Em lugar nenhum do mundo, a agricultura é regulada. Agricultura primária. Então, esse é o primeiro ponto, né, do SBCE. Quer dizer, o que não está lá é agricultura primária, é o produtor rural, dentro da porteira. A indústria que fornece, o banco que fornece, a indústria que processa, o supermercado, isso tudo, o restante da cadeia inteiro está regulado. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, apesar de não estar, e aí é um tema interessante para o agro tem 4 etapas no SBCE até a gente exportar um crédito. A primeira etapa é aplicação de boas práticas, né? Plantio direto, como a Thalita comentou, ILPF, integração lavoura-pecuária, uso de bioinsumos, uma série de técnicas que podem ser utilizadas. Isso daqui reduz a emissão ou aumenta a captura. Essas duas coisas são importantes. E isso daqui, sem nenhum demérito ao mercado de carbono, mas isso é o que o mundo precisa. Que a gente faça uma produção de alimentos, fibras, energia, cada vez com menos emissão. Ponto. Agora, eu quero converter essas boas práticas, esse carbono que eu reduzi ou que eu aumentei a captura, em crédito, eu preciso fazer um projeto, eu preciso ter medição, reporte de verificação MRV, eu transformo isso num crédito. Crédito é uma nomenclatura exclusiva de mercado
voluntário. Ah, não, eu quero pegar esse crédito e colocar no SBCE. Eu tenho que ter uma aprovação governamental de uma autoridade que precisa ser criada no decreto, esse é um ponto, né, importante, e aí eu transformo este crédito num certificado verificado de redução de emissão, CVRE. Não, mas eu quero pegar esse certificado e eu quero exportar. Eu tenho, de novo, que ter uma aprovação para converter em um íntimo, que é esse crédito transferível, e aí eu vendo. Então, essas 4 etapas, elas são importantes para entender que o fato, e isso é super comum, né? Muito produtor fala, então eu tenho aqui reserva, cadê o dinheiro do meu crédito? Você tem uma reserva, você tem um estoque de carbono. Estoque não é fluxo, mas você tem um estoque, se você tem um excedente, ele poderia virar um crédito, mas ele só vira crédito se você fizer um projeto, tiver um MRV e tudo mais. Então, essa é a oportunidade que o agro tem, né? Quer dizer, de gerar esses créditos através de projetos e, a partir daí, entrar ou não. Mas esse entrar ou não, a gente depende de um decreto que vai dizer quanto vai poder entrar, quem vai autorizar e quais as metodologias serão aceitas. E voltam as metodologias. Isso que eu ia te perguntar, Thalita, para vocês dois, mas enfim, talvez começando com a Thalita. A gente vê espaço de, eventualmente, o governo brasileiro considerar essa metodologia para fins do SBCE, ainda que ela não seja reconhecida internacionalmente? É que são... Aqui, quando a gente fala de metodologias, essas para geração de crédito, elas são ainda mais específicas, porque elas são projeto específicas, né? Então, o monitoramento, a forma como tudo isso é feito para geração do crédito, ela é mais detalhada. Mas, um passo atrás, falando dessas metodologias mais setoriais, mais globais, acho que o primeiro passo é o que o Edu falou. A gente precisa de todas essas publicações e precisa da ciência consolidada. Uma vez que isso aconteça, não tem por que o governo não utilizar, não reconhecer. Sim. Inclusive, é um gap que todo mundo já é assunto pacificado. Sim. Não vejo restrições sobre isso, mas é que tem todo um trabalho técnico por trás que precisa ser feito e que a gente está tentando se organizar, está tentando fazer, está juntando várias pessoas muito qualificadas ali para poder endereçar isso, e aí a gente quer oferecer isso tudo como fonte para que o governo possa beber e refinar os próprios documentos técnicos e trazer mais assertividade ali para a forma como os cálculos de remoções do agro são feitas. E ter a certeza, né, Thalita, que existirá no decreto a obrigação de ter uma pessoa do setor, que pode ser Embrapa, pode ser Ministério da Agricultura, pode ser alguém indicado pelo Ministério da Agricultura, mas que o setor agrícola terá uma representação neste comitê. Hoje não tem. Isso é um ponto importante. Técnica. Né? A técnica é uma representação importante. técnica, é muito importante, de fato. Muito bom. E COP30, então, lá em novembro tem lá a COP30, tem uma expectativa grande em relação à implementação, e como que vocês enxergam, assim, que o Brasil pode levar essas práticas sustentáveis como um exemplo para o mundo? Né? Você falou, até outro dia você comentou que você esteve nos Estados Unidos, visitou lá, te levaram a um monte de lugares, você falou, mas isso aqui a gente já faz há 30 anos, né? Como que a gente se torna referência, Edu? E a gente tem espaço na COP30 para ter um resultado um pouco mais efetivo em relação a isso, né? O Brasil se colocar cada vez mais como protagonista? Sim, a gente tem uma oportunidade grande. Hoje eu posso falar com muito orgulho. A gente está levando para a COP o maior programa de restauro do mundo, né? A gente acabou de validar, de sair o leilão, né, do EcoInvest. Eu sou do conselho, né, como a BAG, eu participo do conselho do Plano Nacional de Conversão de Passagens Degradadas, o PNCPD. Para o mercado, o nome é Caminhos Verdes. E a gente esperava levantar em torno de... Aqui não dá para colocar todas as atribuições dele. Que a gente optou por não ler o currículo no começo do episódio. E foi bacana, porque a gente esperava em torno de 5 a 10 bilhões de reais.
O leilão, o valor total deve chegar a 30 bilhões de reais. Só para lembrar, todo o plano ABC, debaixo do Renova Agro, né, que é uma das linhas do plano Safra, está em torno de 8 bi. Então a gente está falando aqui de um recurso muito grande que vai poder ser utilizado nos próximos 2 anos para recuperar áreas degradadas, e nenhum país fez isso nessa escala. Então a gente está falando aqui de aproximadamente 3 milhões de hectares É sensacional. Que serão restaurados, quer dizer, tem o dinheiro para restaurar 3 milhões de hectares agora. E o spoiler aqui, né? Mas a gente é de casa, vale contar demais. A gente vai levar para a reunião da FAO, que acontece um pouco antes da COP, e depois, obviamente, relançar na COP o programa Raiz, que é o Resilient Agriculture for Net Zero Degradation, né? Transformation, que é basicamente este plano, só que para o mundo inteiro. Então, é recuperar áreas degradadas no planeta Terra todo. Arábia Saudita está com a gente, China está com a gente, Alemanha, Canadá, enfim, tem mais de 50 países que compraram essa ideia, e obviamente agora tem todo um esforço também diplomático, né, para garantir que isso daqui vai estar junto. E aí eu deixo até para a Thalita, que tem trabalhado mais do que eu nessa aproximação com o próprio Dr. Roberto Rodrigues, que é o nosso enviado especial. Acho que não teria um nome melhor, né, para juntar o agro do mundo, isso é um ponto importante. Roberto não é o enviado do Brasil, ele é do planeta Terra, do agro mundial, mas para a gente levar essa informação para o mundo, de que dá para alimentar e descarbonizar, que as coisas não são dicotômicas, que a gente não tem que fazer uma escolha, né? E essa, na minha opinião, é a mensagem principal que a gente tem que levar para a COP. O agro bem feito é parte da solução, e que a gente não precisa abrir mão de natureza ou abrir mão de agricultura, dá para fazer os dois. E resolver 2 problemas, né? O pasto degradado, além de ser uma área improdutiva, é uma área que está emitindo. E daí, quando você recupera essas áreas e você coloca ali agricultura, por exemplo, uma floresta plantada, você está trazendo uma atividade produtiva, gerando um impacto social, um impacto econômico positivo, e ainda removendo carbono da atmosfera. Então, é sensacional. E, bom, a gente está trabalhando também com um enviado especial, que é o Dr. Roberto Rodrigues. Concordo, mas eu sou suspeita para concordar, porque eu sou presidente do fã-clube dele. Mas a ideia é montar esse grande documento que fale de tudo que a gente faz, como que a gente faz, quais os impactos disso e como que isso pode se extrapolar, pelo menos para regiões tropicais, como forma de promover a segurança alimentar e a segurança energética com sustentabilidade e sem gerar impactos negativos para o meio ambiente. Mas é um trabalho gigante. Fantástico. Muito bom. Bom, obrigado pela presença, por aceitarem o convite. Esse foi mais um episódio da série COP 360, uma iniciativa do escritório Trent Rossi Watanabe Advogados, em parceria com o Instituto Ex Brasil. Até o próximo episódio.